Olha só, hoje eu gostaria de falar rapidamente sobre os riscos de se viver e o Evangelho. O que isso tem a ver com o Evangelho. E como diminuir os riscos de se viver. Eu acho que falar sobre riscos é muito comum, porque todos nós corremos muitos riscos, né? Você correu muitos riscos para vir aqui. Mais importante que falar sobre os riscos é falar sobre como lidar com os riscos da vida. Seria alguma coisa como gerenciamento de riscos, que existe muito aí nas empresas? Não. Vamos partir de um pressuposto. Nenhum de nós consegue prever. No máximo, você pode dizer que existe tal ou tal risco, mas prever o acontecimento dele na sua vida, difícil, muito difícil. Então, é melhor você aprender a viver sem saber qual risco ocorrerá. Qual evento ocorrerá. Você está preparado para passar por um grande e tenebroso risco que você achou que só aconteceria na vida de outra pessoa? A sua família está preparada para o imprevisível? Para um risco que era apenas um risco de fato acontecer em proporções inimagináveis que você preferiria morrer a passar por eles? A sua família está preparada? E os seus negócios? Seus negócios estão preparados para uma guerra entre Coreia e Estados Unidos? Não precisa nem estar preparado para a Coreia e Estados Unidos, né? Basta estar preparado para o Brasil. O seu negócio está preparado para sobreviver desse clima inseguro econômico do Brasil? Tá, mas o seu negócio está preparado para a sua morte? Sim. E as suas coisas estão preparadas para a sua morte? Eu estava lendo a vida de Gabriel Garcia Marques, que eu gosto muito, é um dos meus escritores prediletos, e ele disse que a avó dele estava preparando a mortalha. E ele falou: vó, por que você está preparando isso? É porque um dia eu vou morrer. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a avó da Aline, minha esposa, ela já tinha comprado tudo, caixão, tudo, para a morte dela. Mas alguns já fizeram isso. Mas não é disso que eu estou falando. Você está preparado? Vamos ler um texto da Bíblia para falar sobre isso? Lucas capítulo 10. Lucas 10, a partir do verso 38. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Certa mulher. Mas essa certa mulher se tornou uma das maiores amigas de Jesus. Ela é a família, a irmã Maria e o irmão Lázaro. Jesus fazia da casa de Marta, Maria e Lázaro um lugar de descanso, de passagem obrigatória, de refúgio. Ele ia sempre lá. E quando Lázaro morreu, providência de Marta e Maria foi mandar avisar a Jesus. Avisem ao mestre que Lázaro morreu. E é uma das vezes em que se diz: Jesus chorou. Então é dessa Marta aqui que nós estamos falando. Não é uma Marta qualquer. É uma amiga próxima, íntima de Jesus. Verso 39, Maria, sua irmã, quer dizer, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta
com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu fico pensando na insensibilidade de Jesus. Maria, ocupada com os quitutes, com a comida, com o suco, com o vinho. E Maria, de boa, aos pés de Jesus. Marta correndo para servir. Maria preguiçosamente aproveitou a chance para não fazer nada. E Jesus ainda tem coragem de dizer para Marta: Maria escolheu a boa parte. E a Marta diria: eu vi. Realmente, é óbvio que Maria escolheu a boa parte. Está na cara que ela escolheu a boa parte. O problema é que ela deixou a parte ruim para mim. Dá para dizer a Maria para vir me ajudar nessa parte ruim? Porque, afinal de contas, alguém tem que arrumar a casa. Tudo bem, estar aos pés de Jesus é a melhor coisa, mas permanece o fato de que alguém tem que arrumar a casa. Alguém tem que lavar a louça, alguém tem que varrer o chão, alguém tem que servir a comida, alguém tem que fazer os doces, os bolos, o suco, o café. Alguém tem que fazer, ou ninguém fará, ou vai ficar uma bagunça. Então, beleza, mestre, eu vou me sentar aos teus pés. Quantos dias mesmo o senhor vai ficar? 1 semana, 10 dias, 15 dias? Legal, a louça acumula. A casa fica toda suja. Afinal de contas, o negócio é ficar aos teus pés e não cuidar das responsabilidades que eu tenho. Parece que é bem assim que alguns agem em relação a Jesus. É bem assim que alguns agem em relação às suas responsabilidades quanto ao estar aos pés de Jesus. E é bem assim, e eu não quero falar sobre isso, mas apenas citar, é bem assim que alguns agem em relação ao trabalho para Jesus. Eu posso estar inquieto, preocupado, atolado até o teto de ministérios eclesiásticos para cumprir, afinal de contas, ansiedade, preocupação, inquietação, sendo em nome de Jesus, pode. Sendo para realizar a obra de Jesus, pode. E aí as pessoas se enchem de inquietações, de preocupações para realizarem a obra de Jesus. Pior são aqueles que entram numa grande e profunda ansiedade ou até depressão por não conseguirem realizar a obra do Senhor bem, porque eles têm muitos outros afazeres para sustentarem a sua casa. Afinal de contas, precisam trabalhar de segunda a segunda. Malditos aqueles que têm que trabalhar no dia do Senhor. Ah, esse é que está ferrado mesmo. Tá, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar é sobre ter que cuidar da casa, porque alguém tem que cuidar. As suas responsabilidades não podem ser deixadas de lado, ainda que você esteja aos pés de Jesus. Jesus não está aqui com nenhum problema com Marta por ela estar fazendo o lanche, por ela estar cuidando da limpeza da casa, por ela estar cuidando dos convidados. O problema não é esse. Se Marta não tivesse dito nada, nada Jesus teria dito também. Continue cuidando da casa, de boa. Não há problema em cuidar da casa. O problema é achar que todos devem cuidar da casa. O problema é a inquietação e a preocupação. O problema das nossas responsabilidades que nós temos na vida é quando elas nos tornam inquietos e preocupados. Aí é que vem a pergunta para nós aqui. O quanto a sua vida te inquieta e te preocupa? O quanto as suas responsabilidades, que você precisa cumprir todos os dias, para manter a sua vida o mínimo, no mínimo de dignidade, o quanto isso te inquieta e te preocupa. Esta é a questão.
E sabe de uma coisa? As nossas inquietações, as nossas preocupações, nada tem a ver com Deus ou com Jesus. Tem a ver com a gente mesmo. Não pense que Deus vai resolver a sua inquietação, a sua preocupação, se você age como tolo, acrescentando à sua vida mais preocupações e mais inquietações. Deus não vai resolver isso para você. Você tem que viver como sábio e parar de viver como tolo. Nós temos que viver como sábios e não como tolos. E de verdade, praticamente nós todos aqui, ou certamente a maioria de nós, vive como tolos e não como sábios. E aí vamos orar e vamos pedir a Deus que resolva o problema da nossa inquietação e da nossa preocupação. E o que Ele nos diz é assim: você anda ocupado com muitas coisas. Dá para você diminuir as suas ocupações? Dá para você diminuir as suas preocupações? Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Uma só é necessária e você está preocupada com muitas. Aí está o segredo que eu queria compartilhar com você hoje. Diminuir o máximo possível a complicação da nossa vida. Tornar a vida o mais simples que for possível. Está pronto para isso? Tornar a vida simples. Complicado, meu amigo. Muito complicado. Eu ainda não encontrei essa equação. Estou trabalhando nela para tornar a vida simples. Tornar a vida simples pode significar um bocado de coisa, como, por exemplo, mudar de uma casa grande para uma casa menor. Pode ser doar as centenas de calçados, de pares de calçados que você tem e ter só aquele que você usa. Tornar a vida simples talvez signifique mudar hábitos alimentares. Tornar a vida simples, não é tão simples nesse mundo complicado. Isso aqui é um equipamento para tornar a vida simples. Ele é bem simples, fácil de usar, rápido. E vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais simples. Tão simples que uma criança usa. Mas vocês já viram que para ter essa simplicidade de um equipamento simples, intuitivo, rápido, você complica muito a tua vida? Você precisa primeiro comprá-lo. Já complicou. Não é barato. Se você morar numa grande cidade, possivelmente você precise pensar num seguro. Porque se roubarem, é uma perda grande. Você precisa colocar uma película, porque se cair, ele quebra o vidro. Tá, mas ele não vai funcionar se você não tiver uma conta numa empresa de telefonia. E não basta uma conta que te permita fazer ligações, precisa ter dados. Está complicando. A gente não consegue ter uma vida simples numa sociedade moderna. Quanto mais moderna, mais complicada, mais difícil, mais responsabilidades, mais compromissos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Legal. Contentemo-nos com o pão nosso de cada dia. O problema é que o pão nosso de cada dia hoje é caro para dedéu. Porque o pão nosso de cada dia inclui a energia, inclui a água, aliás, que está faltando. Aliás, esse é um grande risco, né? Você está preparado para viver sem água? Inclui água, inclui transporte, inclui a conta telefônica. O pão nosso de cada dia é bem mais caro que o pão nosso de cada dia da minha avó. O pão nosso de cada dia da minha avó era bem mais barato. Bastava, eu acho que a plantação e a luz podia ser de lamparina. Hoje, para que você tenha uma vida básica, a mais básica do básico, é caro.
a vida está complicada. Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas. E ele diria para nós todos aqui, vocês no Universa, Teatro Universa, dia 29 de outubro, vocês andam preocupados com muitas coisas e vocês não dão conta de tanta preocupação. Vocês precisam tornar a vida de vocês mais simples. Isso significa deixarmos de sermos frágeis. E nós somos muito frágeis. Então a pergunta aqui é, nós vivemos não na época da vovó, na roça. Não temos como fugir da nossa realidade. Hoje nós vivemos num mundo muito mais complexo, que exige muito mais de nós, que pede muito mais de nós. Mas ao mesmo tempo ele também dá muito mais, em termos de recursos, de possibilidades, de caminhos a serem seguidos. A abertura que se tem hoje para o crescimento, para o progresso, para a evolução de todas as pessoas é muito maior. As oportunidades são muito maiores. Então nós, se queremos viver como sábios e não como tolos, nós vamos ser pessoas previdentes, nós vamos ser pessoas que vão viver com sobriedade, com bom senso e vão se preparar para não permitir que a vida seja assim tão frágil, tão dependente de circunstâncias adversas, ou tão correndo riscos sérios quando a adversidade chegar. Aí, se você toma um pouquinho só de tempo para avaliar a sua existência, para viver com sabedoria, você vai responder a essa questão de Jesus sobre viver preocupado com muita coisa e vai diminuir as suas preocupações. Que tal diminuir as suas preocupações? Quantas são? Esse é um exercício que tem que ser feito colocando no papel. Você precisa tirar um tempo e escrever. Quais são as suas preocupações? Ok, você já sabe quais são? Dá para agora você começar a pensar em cada uma delas em como é que eu vou tirar essa preocupação da minha frente. Agora vem um outro passo. Você está disposto a tirar essa preocupação da sua frente? Ou você prefere manter a preocupação desde que você mantenha o seu status? Ou você quer manter a preocupação desde que todo mundo ache que você é o que na verdade você não é? O desafio para nós todos é manter a simplicidade da vida, independentemente do quanto nós tenhamos, o quanto de recursos tenhamos acumulado, é manter a simplicidade, para que no momento de uma eventualidade, de uma grande catástrofe, você esteja pronto, preparado, porque você não vai ter nada tirado de você, porque você não tem nada para ser tirado. Você está preparado, porque a vida é simples. Poucas preocupações, poucas coisas para te fazerem ficar com problemas se um evento inesperado acontecer. Então, talvez um exercício para nós seria: pense num evento inesperado, nas mais diversas áreas da sua vida. Um evento catastrófico. Se ele ocorrer, você ganha ou você perde? Se você perde, a sua vida é frágil. Se você ganha, é o que se chama de antifrágil. O antifrágil é aquele que ganha muito mais força diante da adversidade. O frágil não suporta a adversidade. O frágil, ele morre diante da adversidade. O antifrágil, ele se beneficia da adversidade. Ele ganha com a adversidade. Ele ganha muito mais força, muito mais vigor, muito mais energia. Quem é você e eu? Martas
andas inquietas e preocupada com muitas coisas? É preciso tornar a vida mais prudente, mais coerente, mais inteligente, mais organizada, mais planejada, menos tola, para não querer colocar na conta de Deus aquilo que é tua culpa por tua irresponsabilidade. Por não querer dizer que Deus não cuida de você. Não, é você que não cuida de você. Porque Deus não me abençoa, não é você que não cuida de ser abençoado por prudência. Você está pronto para perder o emprego? Quantos estavam dos milhões que perderam emprego? Quase nenhum. A sua empresa, você tem um negócio? Ela está pronta para você ficar vários anos sem uma venda sequer? Ou você vai quebrar? Se vai quebrar, o seu negócio é muito frágil. Então você tem que dar um jeito de resolver essa fragilidade. Seus filhos, como é que eles ficam se você partir? Tua vida está frágil demais? Precisa se preparar e ser antifrágil. Vamos falar rapidamente sobre a fragilidade, a antifragilidade e o que não está nem aí. Imagine que alguém tenha uma ideia, algo novo, e resolve que vai colocar em prática, mas ele compartilha com uma roda de amigos. Essa roda de amigos ouve e não fala nada, todos em silêncio. Só que alguns dias depois, essa pessoa que teve a ideia, ouve um outro dizer assim: eu me encontrei com fulano e ele falou que acha que você está doido com essa sua ideia. Isso não vai dar certo nunca. O frágil sofre a oposição e abandona a ideia dele. O resiliente apenas diz: problema dele que acha isso. O antifrágil era tudo o que ele estava esperando, a oposição. E com a oposição ele ganha muito mais força. Ele é estimulado, ele é animado, ele é impulsionado pela oposição. E por causa dela, ele vai dar o sangue para fazer acontecer a ideia que tinha. Isso é só para te mostrar o que eu estou querendo dizer com ser antifrágil. Quando o inesperado acontecer na tua vida, você vai se beneficiar? Você vai ser melhor do que era antes? Você mais forte do que era antes? Ou você está morrendo de medo do inesperado acontecer? Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. O caminho da antifragilidade, o caminho para você se tornar mais forte, é o caminho da simplicidade. Quanto mais complexa a vida, mais frágil ela é. Quanto mais coisas você acrescenta, quanto mais responsabilidades acrescenta, quanto mais itens acrescenta, quanto mais difícil for o entendimento da existência, muito mais frágil você é, e no evento inesperado que ocorrer, você está perdido. É daí que surgem as mais doidas neuroses da existência. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Com o que você se contenta? Uma coisa só, disse Jesus, é necessária. Você anda ocupada com muitas coisas, mas uma
só é necessária. Jesus não estava dizendo para Marta deixar as responsabilidades dela. Ele só estava dizendo, Marta, cada coisa no seu tempo. É hora de sentar-se aos meus pés e, como Maria, ouvir de mim e aprender de mim. Depois vocês duas levantam-se e arrumam a casa. Depois vocês duas se juntam e cumprem as responsabilidades. Saber lidar com cada coisa no seu devido tempo. E saber que há coisas nessa vida e que é apenas uma coisa. É o que de fato vai fazer-nos estar acima de qualquer evento. Sabe por quê? Nós não temos como, de fato, com exatidão, prever o inesperado. O casal que sofre com o filho de 7 anos, eles previram que um dia passariam por isso? Aqueles que sofreram um acidente, previram que passariam por aquele acidente? Aquele que ficou doente e de repente acometido, previram isso? Quantos telefonemas na madrugada vão te surpreender com o inesperado? Quantas notícias ruins vão bater na tua porta? Você não sabe quantos. E não sabe nem que dia e nem que hora. Nenhum de nós sabe. Ainda que você leia todos os livros, assista a todos os noticiários, ainda que você faça todas as pesquisas e análises que se possa fazer sobre a existência, sobre a economia, sobre qualquer outra coisa, nós não estamos realmente preparados para o evento inesperado, das tragédias, das complicações que a vida reserva para nós. Então, já que nós não estamos preparados para essas coisas, no sentido de as prevermos, por que então nós não ocupamos a nossa vida com aquilo que vai nos dar força para qualquer situação? Não importa qual seja. Este é o Evangelho. Este é o trabalho do Espírito no coração daquele que anda com Jesus. Maria ficou aos pés de Jesus. E por isso Jesus diz, Maria escolheu a boa parte. Esta não lhe será tirada. Esta nunca será tirada. Um filho pode ser tirado. Um negócio pode ser tirado. Bens podem ser tirados. Muitas coisas da nossa vida podem e serão tiradas. Amizades serão tiradas. Pais, irmãos serão tirados. Tudo isso pode ser tirado e eventualmente será tirado de nós. Mas a boa parte que nunca nos será tirada é aquilo que a gente guarda no coração como verdade, acolhida em amor, em Cristo. Maria escolheu a boa parte. E essa nunca ninguém, nem a morte, terá poder para tirá-la. São as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Que nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então, se você quer preparar-se para essa vida maluca que nós temos hoje, se há duas coisas que o Evangelho nos propõe aqui, diminua as suas preocupações. Por favor, pare de ser tolo e diminua as suas preocupações. Pare de ser tolo e comece a avaliar melhor o que é que você tem ocupado na sua vida para se preocupar. E vai retirando isso da tua frente. Torne a tua vida mais simples. Torne cada vez mais simples.
Não corra riscos desnecessários. Esteja sabiamente preparado para o eventual negativo. Você tem um negócio, analise-o, prepare-se para o eventual, para a tragédia. Prepare-se. Pense em como você pode se tornar antifrágil, o quanto você pode se tornar forte para resistir às dificuldades. Prepare-se para a eventualidade de perder o emprego. Você já está pronto? Você que é empregado está pronto para perder o emprego? Não! Então você está vivendo igual tolo. Tolo, isso é tolice. Porque ficar desempregado é uma realidade possível para todos nós. Então, eu sou funcionário público, estou garantido. Tá, nada. Vai lá no Rio de Janeiro e veja se está garantido. Você está preparado para ficar sem receber o seu salário? 6, 7, 8, 10 meses? Aí quem não está, o que é que faz mesmo? O que o pessoal lá do Rio faz, né? Vai no banco e pega empréstimo. Tolice em cima de tolice, né? Mas aí não dava para se preparar. Dava. Claro que dava. Só não se prepara quem não quer. Dá. O problema é que a gente não para se preparar. Marta, você anda ocupada com muita coisa. Para de se preocupar com tanta coisa. Diminua as suas preocupações. Se prepare. Pelo amor de Deus. Haja com sabedoria. É isso que nós temos que fazer. Agora, além disso, descansemos aos pés de Jesus, já que a gente não sabe que tragédia nos acometerá. E estejamos preparados, com Cristo no coração, para que quando vier a mais terrível das situações da vida, essa situação terrível te fortaleça. Essa situação catastrófica, inimaginável, de uma dor que você nunca pensou que poderia sofrer. Se você estiver como Maria, aos pés de Jesus, o que você não vai acreditar, não é só como foi possível passar por uma situação que você nunca imaginava, como é que eu fiquei mais forte depois disso. E vai poder dizer como é maravilhoso poder andar com Jesus. Como é bom ter a paz que só Cristo pode dar. Como é bom estar com o coração pacificado para que preocupações da existência não me roubem a paz, a tranquilidade. E que eu não preciso ficar inquieto e preocupado. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. É assim que quem segue a Jesus vive, com sabedoria e prudência e com confiança. Ele nunca culpa a Deus por nada. Nada. Ele nunca responsabiliza o diabo. Deixa o diabo quieto. Ele não é culpado pelos meus erros. Eu sou o culpado pelos meus erros. Ele não responsabiliza nem A nem B. Ele apenas analisa com prudência, inteligência, tranquilidade, com antecipação a sua vida, para não ser pego de surpresa. Mas ao mesmo tempo ele confia plenamente de que se algo errado der, ele está seguro nas mãos do Pai. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, para que a gente viva assim. Vai ser muito melhor para nós todos. Senhor Jesus, obrigado por podermos estar aos Teus pés todos os dias. Obrigado por esta boa parte que nunca nos será tirada. Ajuda-nos a diminuirmos as nossas preocupações
aquelas coisas que ocupam as nossas responsabilidades, que nós as simplifiquemos para que as preocupações não nos alcancem. Ajuda-nos a percebermos o quão complicada tem se tornado a vida e nos ajude a perceber caminhos para simplificarmos a nossa existência nesse mundo, para que a gente não dê passos maiores do que as pernas, para que nós não nos coloquemos em situações de extremo risco, para que nós não coloquemos diante de nós perigos que vão fazer sofrer não apenas nós mesmos, mas aqueles que estão à nossa volta. Permita-nos viver com prudência nesse mundo tão caótico, tão confuso. E acima de tudo, derrame a tua paz em nosso coração, a certeza de que nada pode nos separar do teu amor, a convicção de que tudo na existência é para o nosso próprio bem, e que pelo teu amor e tua graça, nós somos fortalecidos em meio às tempestades da existência, e pacificados como nada poderia nos pacificar tão fortemente, a tua presença em nós. Guia-nos para que tudo à nossa volta sejam apenas eventualidades da vida, boas ou ruins, mas que o centro, o cerne da nossa existência esteja bem firmado em Ti. Em Teu nome, Jesus. Amém.